Minha esposa até disse para mim, eu acho que nós tínhamos que parar com essa série, chega, está muito repetitivo. Mas eu estive pensando sobre isso. Na verdade, o público, ele às vezes muda. Dificilmente aqui alguém ouviu todas as palavras dessa série. É muito difícil alguém. Quer ver? Quantos ouviram todas as palavras dessa série? Olha só, não deu 5%. Não é? Certo? Então, eu acho que nós devemos concluir aquilo que havia proposto, sim. Não é? E outra coisa, além de trabalhar a nossa própria alma, quando nós recebemos essas ministrações, nós aprendemos também para ajudar outras pessoas. Então não importa você repetir, você ouvir 2, 3, 4 vezes, não. Tá bom? Não fique preocupado com isso, porque nós vivemos uma geração de muita informação, mas que absorvemos muito pouco daquilo que nós temos recebido. Em todos os aspectos. É informação demais. Mas nós não conseguimos absorver tanto quanto devíamos ou gostaríamos. Então a repetição, ela nos ajuda sim, não é? E claro que sempre a palavra de Deus, ela se renova, porque ela é, diga, espírito e vida. Amém. Glória a Deus, não é? Glória a Deus. Então vamos ler aqui esse versículo, Salmo 27, versículo 10. Gostaria que você repetisse, embora talvez você tenha aí na sua mão uma versão diferente, mas para a gente repetir igual, ficar mais bonito, repita segundo a minha versão, ok? Acompanhe aí, mas repita igual a minha. Diga assim: porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Amém? Você pode dizer para alguém agora, se teu pai ou tua mãe te abandonar, o Senhor te acolherá. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Deus, por tua palavra tão clara, tão verdadeira, tão poderosa. E nesta noite, Senhor, mais uma vez, nos declinamos a Tua palavra e pedimos, Deus amado, para que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite, nos inspire, que o Senhor gere cura, gere libertação, transformação. Seja esta uma noite, ó Deus, em que cada pessoa saia daqui, Pai, alimentada por Ti, Deus, cheias da Tua presença e também, ó Deus, capacitadas, ó Deus, para vencer as dificuldades na sua própria alma e habilitadas, ó Deus, para ajudar tantas pessoas necessitadas. Nós oramos, Deus, pedimos, Pai, e agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, não é só um não, se os dois abandonarem de uma vez só, o Senhor me acolherá. Lembrei desse versículo depois que eu cheguei aqui, enquanto esperava os irmãos para orar lá em cima, às 5h30, eu bebi desse versículo, porque vejo que ele é muito forte para nós, e eu vi aqui dois extremos, que nós, às vezes, temos dificuldade de compreender, não é? Primeiro extremo, porque se meu pai e minha mãe me abandonaram, era um pai e uma mãe, ambos abandonarem um filho. É algo muito extremo para a vida de qualquer pessoa, muito traumático, muito terrível. Isso não é algo tão comum, mas acontece muito, não é verdade? Em alguns aspectos, esse é um extremo. Mas há um outro extremo aqui, que é o extremo que o Senhor acolherá. Não importa quem seja, Deus acolherá, o Senhor acolherá. O Senhor nos acolhe. O Senhor nos acolhe em qualquer situação. Ele está de braços abertos para nos acolher. Amém, meus queridos? Estava pensando em um versículo para poder nos orientar melhor ainda, ter uma base bíblica para
esse estudo. É claro que tem outros versículos seguindo aqui, nem sei se vou ler esses versículos, mas são versículos importantíssimos, versículos maravilhosos aqui que vão nos ajudar bastante. Queridos, sintomas de que alguém tem um espírito de rejeição. Essa é a nossa palavra, esse é o nosso tema. Sintomas. O que percebemos de uma pessoa, o que eu posso perceber, o que você pode perceber, para identificar se você é vítima de um espírito de rejeição. Essa palavra rejeição, ela é uma palavra que causa dor profunda. Quando alguém é rejeitado em qualquer situação, essa pessoa entristece. Isso causa uma ferida muito profunda. E há alguns sintomas para a gente poder analisar, identificar, e até para compreender outras pessoas. Porque às vezes nós não compreendemos outras pessoas, porque são diferentes de nós, porque reagem diferente de nós. E quando nós vamos conhecer a vida daquela pessoa, o histórico de vida daquela pessoa, nós passamos a ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão com aquela pessoa. E dentro da rejeição também, há sintomas que de repente nós não conseguimos compreender nas pessoas. Por que essa pessoa se comporta assim? Por que essa pessoa reage assim? E de repente essa pessoa é uma vítima de uma rejeição profunda, e nós, na nossa ignorância, não temos tido, muitas das vezes, a paciência. Então, veja bem, um primeiro sintoma que eu quero mostrar para os irmãos. A pessoa que sofreu de rejeição ou sofre rejeição, ela evita relacionamentos. Ela evita vários tipos de relacionamento por causa do medo de ser rejeitada. Então, ela não quer se relacionar porque ela já foi ferida e tem medo de ser ferida novamente, e aí ela não quer se relacionar em nenhum aspecto, não é? Ela não quer relacionar com o sexo oposto, ela não quer ter amizades. Dentro da igreja, algumas pessoas ficam um pouco mais distantes, não querem se comprometer, não querem se envolver com outras pessoas, porque já foram feridas e têm medo de se ferir novamente, medo de ser rejeitada novamente. Agora, todo relacionamento, ele envolve riscos. Não é? Relacionamento envolve riscos. Sabe por quê, meus queridos? Porque o nosso amor não é perfeito. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Se nós não somos perfeitos, logo o nosso amor também não é perfeito. Então, nos relacionamentos, nós somos feridos, mas nós também ferimos. Não é verdade? E nós precisamos de ter maturidade para entender que nós não apenas somos feridos, mas que nós também ferimos outras pessoas em nossos relacionamentos. Mas quando nós temos já esta ferida da rejeição, nós começamos a evitar todo e qualquer tipo de relacionamento e afastar das pessoas, porque nós temos receio de sermos novamente feridos e rejeitados. E há pessoas que têm dificuldade, que a ferida é tão grande, que a dor é tão grande, que ela não tem coragem mais de aceitar uma amizade, não quer nem amizade mais. Mas preste atenção, Deus nos fez seres relacionais. E não tem como nós vivermos bem nesse mundo, nessa terra, sem relacionamentos. Não dá para viver isoladamente. E nos relacionamentos as pessoas realmente se machucam. Mas Deus tem para nós o escape, Deus tem a solução. Para isso Deus estabeleceu um princípio. Qual é o princípio? Diga, perdão. Perdão. Perdão cura. Perdão cura. Perdão liberta. Não é? Perdão alivia. Perdão traz restauração. Então, relacionar-se com alguém significa sempre
perdoar também, né? Perdoar também. Perdoar e ser perdoado. Nós cremos no trabalho das células, nós cremos no princípio do discipulado, embora não impomos sobre as pessoas esses princípios. Nós entendemos que todos nós precisamos de alguém para orar conosco, todos nós precisamos de alguém para conversar, alguém para de repente dar um bom conselho, alguém que tenha uma condição espiritual, alguém que tenha relacionamento com Deus, que tenha um certo nível de maturidade, não é? Eu creio nisso, nós cremos sim no princípio bíblico do discipulado. O modelo de discipulado não importa, o princípio que é importante, não é? O princípio é mais importante do que o modelo, mas nós precisamos de relacionamento, não é? E se alguém se sente isolado, sozinho, o melhor caminho é o caminho da célula. Vai para uma célula, ali começa a construir relacionamentos. E dali pode suscitar um discipulado, um relacionamento mais íntimo e mais profundo, que gera cuidado, que gera proteção para as nossas vidas, não é? Então, um primeiro sintoma de alguém que tem um espírito de rejeição é exatamente evitar relacionamentos. O segundo sintoma é rebeldia e agressividade. Às vezes não entendemos agressividade e rebeldia de algumas pessoas, mas pode saber que a grande maioria das pessoas agressivas, a maioria das pessoas violentas, elas têm um espírito ou estão debaixo de um espírito de rejeição. Ou elas foram rejeitadas pelos pais, rejeitadas por alguém na sociedade, foi rejeitado pelo cônjuge, foi rejeitado em algum lugar da vida. Ainda lá na infância, no grupo de amigos, foi rejeitado. Isso causa um espírito e abre uma porta para um espírito de rejeição. Isso é muito sério. A pessoa começa, então, a ficar rebelde e agressiva. E entender isso, às vezes, não é muito simples para nós. Vivemos hoje um mundo onde a violência está cada vez maior. E não é só no Brasil. No Brasil a violência tem aumentado muito, mas não é só no Brasil. É no mundo inteiro a violência, não é? E desde que existe ser humano, existe violência. Existe violência. Ontem, quando fomos buscar a preletora para o culto das mulheres, o evento das mulheres, ela é psicóloga e começou a conversar com a minha esposa, e sugerindo que precisavam de fazer algumas pesquisas, trabalhar e ver por que que o ser humano está tão violento. Os homens começaram a matar as mulheres agora e não param mais, não é? E de vez em quando uma mulher mata um homem também, está pouco, mas mata, né? Que coisa terrível a violência. É claro que a humanidade, né, os habitantes da Terra cresceram muito, a população cresceu demais. A população cresceu muito. A comunicação também, hoje é muito rápida. Hoje se denuncia. Então, são muitas coisas que contribuem para a notícia chegar a nós. Mas sempre houve. É claro que a proporção tem aumentado. Mas eu entendo que essa proporção, esse aumento e todo esse contexto é uma questão também de que o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus, que quanto mais próximo da vinda de Jesus, o ser humano vai se tornar mais arrogante, com menos amor, com mais agressividade e mais violento também. A palavra de Deus nos diz isso, não é? Então é a degeneração da humanidade. A degeneração da humanidade. O pecado original com o pecado estimulado está degenerando a sociedade cada dia mais. E as pessoas estão perdendo a sua humanidade, não é? E as pessoas vão ficando cada vez mais insensíveis. Mas é claro que em muitos casos é o espírito de rejeição na vida dessa pessoa. A pessoa não aceita um não na sua vida.
ela não aceita ser contestada, ela não aceita ser confrontada. Vivemos numa sociedade onde que as pessoas não querem ouvir o não. Isso pode gerar, sim, espírito de rejeição na pessoa, não é? Outra característica ou sintoma é a pessoa fica nutrindo e se alimentando desse espírito, né? Você percebe quando a pessoa está nutrindo e se alimentando desse espírito. O que é isso? É a pessoa que fica repetindo sempre as suas tristezas, os seus fracassos, o que fizeram com ela, não é? Ah, mas também meus pais, também as autoridades, também alguém, marido, esposa, fizeram isso, meus pais fizeram isso, aquilo, e a pessoa fica se alimentando disso. Tem alguém que se alimenta dos seus fracassos, das suas tristezas, das suas angústias, das suas mágoas, das suas amarguras. Essa pessoa, ela é uma pessoa também com um espírito de rejeição. E agora, nós não podemos deixar que isso tome conta da nossa vida. Porque o inimigo, ele toma espaço nesses momentos. Nós sabemos que Satanás é dissimulado, ele é furtivo, ele é disfarçado, não é? E ele vai pegar seus pensamentos, e vai pegar os seus pensamentos e envolver esses seus pensamentos em sentimentos, e vai fazer você crer que você não pode resolver, que você não pode vencer, que você não pode sair dessa situação. O diabo vai querer fazer com que você creia que uma vez que você foi rejeitado por alguém, você será rejeitado para sempre. Isso é uma mentira. Você não pode crer nisso, você não pode aceitar isso, você não pode acreditar nisso. Porque se você nutre a sua alma desse sentimento de rejeição, esse espírito de rejeição alojado vai tomar conta e dificilmente você vai conseguir sair dele. Uma coisa importante entender é que o inimigo das nossas almas quer sempre reprogramar a nossa mente. Os arquivos da nossa mente, ele quer reprogramar com os seus pensamentos, com as suas ideias. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos renovar, devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Enquanto o maligno está querendo reprogramar a nossa mente com as coisas terríveis desse mundo, com as coisas infernais, a Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente. E como nós devemos renovar a nossa mente? O apóstolo Paulo, que em Romanos fala que devemos renovar a nossa mente, em Coríntios ele fala que nós temos a mente de Cristo. Quando ele fala que nós temos a mente de Cristo, nos faz entender o quê? Que nós devemos então elaborar pensamentos segundo os pensamentos de Cristo, e não segundo os pensamentos do maligno. Porque o maligno vai querer elaborar pensamentos para reprogramar a nossa mente segundo a vontade dele. Ele quer mesmo oprimir. Essa é a função dele, roubar, matar e destruir. Essa é a função dele, e ele quer fazer isso. Um outro sintoma de uma pessoa que tem um espírito de rejeição é a pessoa vive para agradar outras pessoas. Ela faz tudo para agradar as outras pessoas com o propósito de ser reconhecida, com o propósito de receber reconhecimento, para ser aceita. Ela não confia que alguém pode gostar dela se ela não fizer tudo para agradar. Não é? Nós temos que agradar uns aos outros, amém? Devemos dar presentes uns aos outros, convidar uns aos outros para almoçar, não é? Amém, Wellington? E Cláudia, não é? Devemos sim presentear uns aos outros, honrar uns aos outros,
Mas ninguém pode viver debaixo de um espírito desse, preocupado em agradar para ser aceito, porque ninguém conseguirá ser feliz assim. Vai viver debaixo de uma pressão e de uma opressão constantemente. Então, quando alguém se sente rejeitado, ela pode tornar-se extremamente dependente da aprovação e aceitação de outras pessoas. Elas querem ser aceitas e aprovadas. E nós não podemos viver assim, queridos. Sempre haverão pessoas que nos aprovarão e que também nos reprovarão. Nem sempre vamos ser unanimidade. É quase impossível isso, ser unanimidade. Sempre alguém vai nos rejeitar. E não adianta a gente querer agradar todo mundo, porque isso pode ser o indício de um fracasso, querer agradar todo mundo. Porque nós somos limitados, somos seres limitados. Imagine você, Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas, Ele agrada a todo mundo? Não. Ele não agrada a todo mundo. Por quê? Porque as pessoas foram criadas indivíduos com capacidades diferentes, com vontades diferentes, com entendimentos diferentes. Então, se Deus não agrada a todo mundo, imagine um mortal como nós. É claro que não vamos agradar todo mundo, não é? Então, não devemos ter essa preocupação de querer agradar todo mundo com o propósito de ser aceito, porque isso dificilmente vai ocorrer. E volto a repetir, as pessoas têm, em geral, muita dificuldade de ouvir não. E a ciência já ensina que a criança que não aprende ouvir não, que não aprende limitações, essa criança será um adulto problemático e muito infeliz. Uma criança que não aprende a lidar com frustrações, porque os pais de hoje não querem deixar as crianças se frustrar de maneira alguma, não é? Se está aqui no culto, quer ficar em pé na cadeira, tem que deixar, porque senão pode frustrar, coitadinho. Vai gerar uma frustração. É exatamente o contrário. Está precisando dessa frustração para aprender que cada lugar tem que ter um comportamento, não é? São princípios, são valores que precisam aprender, não é verdade? Então, é necessário. Crianças precisam também serem frustradas para se tornarem adultos, maduros e felizes, e não problemáticos. Porque criança é criança, gente. Tem que aprender. E se os pais não ensinarem, quem é que vai ensinar? Não é verdade? Quem que vai ensinar? Agora, é muito triste que quando os pais não ensinam, crescem e vão sofrer muito. Porque o mundo não vai ter a paciência. O mundo não vai ser omisso. O mundo não vai querer agradar em todo o tempo. Então, o não faz parte para aprender na nossa vida, sim. Ok, falei sobre alguns sintomas de rejeição, mas não basta mostrarmos a doença, é necessário também mostrarmos a cura, amém? Então vamos lá, a cura e como superar a rejeição. Primeiro, baseie sua vida no amor de Deus e no que a palavra de Deus diz sobre você. Reconhecer e aceitar o amor de Deus, queridos. Reconhecer e aceitar o amor de Deus. Receber o amor de Deus. É a primeira coisa que alguém precisa para superar a rejeição. Alguém que não consegue entender que é amado por Deus. Alguém que não recebe o amor de Deus na sua vida. Alguém que acha que Deus não o ama. Essa pessoa não consegue vencer a rejeição.
se ela achar que Deus não a quer, que a Deus não gosta dela, que Deus não a ama, que Deus não a perdoa, que Deus não se preocupa com ela, ela não vai vencer a rejeição, ela vai sofrer debaixo desse espírito de rejeição. Então, primeiro nós precisamos reconhecer, receber, aceitar e viver o amor de Deus na nossa vida. Há um versículo que eu quero tirar dele, extrair dele. Ao ler, a princípio parece que não tem nada a ver, mas tem sim. Hebreus 13, 5 e 6. Eu não vou esperar você abrir, tá bom? Mas vamos ler parte dele, não vou ler ele todo. Diz assim, ó: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. O que esse texto ensina? Pastor, mas o assunto aqui é dinheiro? Não. O assunto dessa palavra não é dinheiro, mas sabe de uma coisa? Tem pessoas que acham, porque não tem dinheiro, Deus não a ama. E tem pessoas que acham que a proporção do amor de Deus na sua vida está ligada à proporção do dinheiro que ela tem. Se Deus não lhe dá muito dinheiro, Deus não lhe ama, não é? Há pessoas que pensam desta forma. Então, esse texto nos ajuda a entender isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa que mais dinheiro recebe, mais dinheiro alcança, ela é mais amada por Deus? De maneira alguma. Não tem nada a ver com o amor de Deus. Mas há pessoas que pensam assim. E com isso gera uma complicação na sua mente e também nas suas emoções. Então tem gente que pensa, muito amor é muito dinheiro, ou muito dinheiro, muito amor. Não, não é isso, não é? Mas o versículo continua, se você for ler aí, eu não vou ler todo ele, mas diz assim, olha: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei, dentro do contexto do versículo. Eu estou extraindo do versículo aquilo que interessa nesse momento. Então, Deus diz que nunca te deixará e que nunca te abandonará. Essa palavra aqui no original, nunca te abandonarei, significa nunca afastarei o meu coração de ti. Deus está dizendo, meu coração estará sempre ligado ao seu. Eu não vou tirar meu coração de você. Pode ficar tranquilo, eu te amo. Eu te amo como você é. Eu te recebo como você é. Eu te aceito como você é. Eu te quero como você é. Mas e os meus pecados? Os pecados Ele quer perdoar e quer te libertar deles. Quer te libertar deles. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os seus pecados não faz Deus te amar menos. Não faz. Deus ama do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Deus não te ama por aquilo que você faz. Deus não te ama por aquilo que você é. Deus te ama por aquilo que Ele é. Dá para entender isso? É o que Ele é. Ele é amor, é a essência de Deus. Deus é amor. Deus não ama o ser humano porque o ser humano é bonzinho. Não. Deus amou o ser humano pecador. Amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz, para salvar todo aquele que crê. Pastor, mas então se Deus ama todo mundo, ninguém vai para o inferno? Também está errado. Deus ama. Mas Deus espera cada ser humano decidir ir para o céu. Se o ser humano quiser ir para o inferno, Deus vai deixar ir. Deus não vai obrigar ninguém para o céu. Por isso Deus estabeleceu princípios. Estabeleceu princípios. Amém? Agora Deus ama do mesmo jeito. Porque Ele é amor, a essência de Deus é amor. E às vezes dentro da família nós não entendemos algo semelhante. Por que nós amamos? Por exemplo, a Bíblia manda o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Por que o marido deve amar a esposa? Por aquilo que ela faz ou por aquilo que ela é?
Essa é boa, né? O marido não deve amar a esposa por aquilo que ela faz para ele e por ele, mas deve amar a esposa por aquilo que ela é. Ela é a esposa dele, então tem que ser amada. Quer casar ainda? E se ela não sabe cozinhar? Meu filho, tem que amar. Você não vai amar porque ela é boa cozinheira. E todos os outros detalhes da vida que eu não vou entrar aqui agora, que o assunto não é casamento, né? Mas de vez em quando uma marteladinha é bom, não é? Não é? Não é verdade? Estamos falando do amor de Deus, que é o maior, o melhor, a essência do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então Deus te ama. Você já entendeu que Deus te ama? Você já entendeu que você precisa de receber e aceitar o amor de Deus? O amor de Deus é maravilhoso, é tremendo. Em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Para sermos o quê? Ei, a Bíblia não diz que você foi criado filho de Deus. A Bíblia diz que você foi adotado filho de Deus. Amém? Dá para entender isso aí? Adotado filho de Deus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? Preste atenção nisso. Nos predestinou para sermos filhos adotados, adotivos. Por quê? Por que essa expressão adotivos aqui? Será que Deus queria nos entristecer com essa palavra adoção? Não, preste atenção. O apóstolo Paulo estava vivendo nessa época, nesse contexto do Império Romano. E na lei romana, nessa época, o filho adotivo tinha os mesmos direitos do filho natural, do filho biológico, os mesmos direitos. Então ele usa a expressão da lei romana para ensinar à igreja o tamanho do amor de Deus, que nós fomos em Cristo adotados e temos os mesmos direitos. O apóstolo ainda diz assim: vocês são herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia. Olha só, olha só, que tremendo. Você não acha? Então nós precisamos de receber este amor de Deus na nossa vida. E Jesus disse em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e eu, de maneira alguma, lançarei fora. Não lança ninguém, queridos, nem o bom, nem o ruim, não lança, Jesus não lança fora ninguém que o Pai o deu, não. Venha, esteja com Jesus. Amém? Escolha viver para agradar a Deus. Receba o amor de Deus para ser curado. Entenda o amor de Deus. Creia no amor de Deus para a sua vida, para ser curado. Mas também, escolha viver para agradar a Deus. Não escolha para viver apenas para agradar pessoas. Porque se você escolhe viver para agradar a Deus, certamente, em algum momento, você vai desagradar pessoas. Desagrada pessoas, não tem como desagradar. Não é verdade? Você vai desagradar pessoas. Terceiro, procure ter comunhão com outros irmãos, com outras pessoas que também querem agradar a Deus acima de tudo. Provérbio 17 diz: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Agora, amar
às vezes é entendido mal. As pessoas acham que amar é concordar com tudo, é aceitar tudo, não é? É ser cúmplice de tudo. Não, amar não é isso. Amar não é isso. Não é verdade? Então, quando alguém é amigo, de fato, de verdade, nós precisamos de amigos. Mas quais as características de um verdadeiro amigo? Verdadeiro amigo é aquele que me vê errar e contribui para que eu erro, ou é aquele que me exorta? O que é ser de fato amigo? Não é? Eu lembro quando, vou usar aqui, não pedi autorização à minha esposa não, mas eu sei que ela me ama e ela não vai ficar chateada comigo, de uma expressão que o pai dela usava em relação ao seu irmão mais velho, Joel. Joel, irmão da minha esposa, começou a usar drogas aos 8 anos de idade. 8 anos de idade. Isso há quase 60 anos atrás. Nos dias de hoje, né, até mais comum, mas naquela época. Então, quando as pessoas, os colegas do Joel batiam na porta para chamar o Joel, isso já adulto, né? Meu sogro falava assim, os inimigos do Joel estão chamando ele. Ele nunca usou a expressão amigos do Joel. Ele usava os inimigos do Joel. Porque um amigo de fato e de verdade não quer levar o outro para o mau caminho. Não é? Não quer levar o outro para o mau caminho. Então preste muita atenção. Amizade é algo muito precioso, não é? Um amigo é parceiro de oração, de intercessão por você. Diz também, um verdadeiro amigo diz uma verdade que você precisa de ouvir. Não fica te agradando no seu engano, no seu equívoco. Um verdadeiro amigo te ajuda a curar, não é? Te ajuda a se libertar do espírito de rejeição. Um verdadeiro amigo, ele te defende na sua ausência. Ele te defende na sua ausência. Um verdadeiro amigo, ele se alegra com as suas conquistas. Ele não apenas chora com as suas derrotas, mas ele se alegra também com as suas conquistas. Se alguém é próximo de você e entristece com as suas vitórias, pode saber, não é amigo coisa nenhuma. Um amigo te ajuda nas suas fraquezas. E para os jovens solteiros, pretendentes a relacionamento, deixa eu dizer uma coisa, cuidado com o seu relacionamento. Se o relacionamento te afasta dos seus amigos, você pode saber que esse relacionamento tem a tendência de te levar para o pecado e para o mal, para a destruição. Há pessoas que começam a se relacionar e começam a afastar, não é? E não tem mais encontros com a turma, com a galera, e agora só os dois isolados. Isolamento gera queda. Isolamento gera queda. Então você, quando começar a se relacionar, lembre-se, você precisa de estar próximo dos seus amigos também. Não tem que se isolar. São conselhos importantes para a nossa vida. E também para ser curado, perdoar aqueles que te rejeitaram. Você ouviu muito sobre perdão nesta série, não é? Agora, qual é a obra do perdão? Porque também nós entendemos às vezes a questão do perdão equivocadamente. Ah, não vou perdoar porque fulano não merece, né? Ou senão também não perdoa, não perdoa e não perdoa. É porque não entendeu o que é o perdão. Na verdade, a pessoa mais beneficiada é quem perdoa.
Quem perdoa é a mais beneficiada, porque ela fica livre daquela amarra, ela fica livre daquele princípio, daquele espírito maligno que a prende, que a segura. Então o perdão gera em você cura e gera libertação. Então se você se sentiu rejeitado por alguém na sua vida, não importa que nível de relacionamento tenha sido, perdoe. Perdoe. Perdoe, queridos. Perdoe. Perdoe. Perdoe mesmo. Porque você precisa ficar livre. Amém? Eu tenho orado muito, quase que diariamente, por aquele grupo de pessoas que levantaram aquele processo contra a igreja. Oro quase que diariamente, intercedo e clamo mesmo por elas, para que haja cura no coração delas, as que não são salvas, que sejam salvas, conheça Jesus. Curo porque eu desejo mesmo isso para elas, sabe? Mas também para que eu não fique preso ali naquela amargura, naquela tristeza. Então não tenho problema com aquelas pessoas. Não tem. Qualquer uma chegar aqui hoje, quiser me abraçar e me beijar, eu estou disponível. Não tenho nenhum problema. Eu acho que isso é libertação, isso é cura. Né? Isso é cura. Eu vou ficar me matando com ressentimentos, com amargura? De maneira alguma. Não vou ficar me matando com amargura, com ressentimento. Eu quero ser livre. Eu quero viver, eu quero ter paz. Amém? Eu quero ter comunhão com Deus, eu quero ter comunhão com meus irmãos. Então, nada de ressentimento, nada de angústia, nada de dor. Perdoo mesmo. Não é? Perdoo mesmo. Não é porque eu sou bom, não. Perdoo porque eu quero ser livre. Amém? Então, você quer ser livre? Aprenda a perdoar. Quem te feriu, quem te rejeitou, não importa quem seja. Ore, libere perdão, fale o nome da pessoa ou das pessoas, até você perceber que você está mesmo livre no reino espiritual. Que a sua alma está livre daquelas prisões. E você tem condição de prosseguir a sua vida em paz e crescer em Deus e voar em nome de Jesus. Amém, queridos? Não crie muros de proteção entre você e pessoas de maneira alguma. Não. Agora, uma coisa terrível que a rejeição faz é corromper a identidade da pessoa. Mas Jesus veio para nos dar uma nova identidade. Amém? Até cantamos, se não sei, a última canção, que é uma canção nova, né? Não conhecia. Que nós temos o DNA de Jesus, né? Nós temos o DNA de Jesus. Claro que é a identidade do Senhor, né? Nós temos a identidade dele. Ele é o nosso exemplo. Não podemos deixar criar raízes de amargura na nossa alma, de maneira alguma, em nome de Jesus. Eu quero terminar essa série orando. Mas eu quero orar se você quiser oração, né? Se você entender que precisa de oração, que você precisa de ajuda em oração. Então, queridos, quero pedir que todos fechem os seus olhos agora, em nome de Jesus. Teclado de nossa tecladista. Está morrendo de frio ali. Está fazendo frio aí, gente? Hã? Sim ou não? Está vendo? O ar-condicionado também não agrada a todo mundo, não. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Não é assim? Senhor, manda chuva. Ai, Senhor, que chuva é essa? Manda sol. Senhor, que sol é esse? Manda chuva. Não dá, não tem jeito. Não é?
Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Pode aí tocar alguma coisa. Eu só quero que você venha aqui à frente se você sentir essa necessidade